Hoje, dia 4 de novembro de 2020, nós estamos aqui com a candidata à Prefeitura de Osasco, a Simoni, a única candidata mulher concorrendo a essas eleições. O Sintrasp fazendo perguntas à candidata Simoni, perguntas que foram escolhidas pelos servidores aos candidatos à Prefeitura de Osasco. Esperamos que todas as perguntas sejam respondidas pela candidata e também a categoria conta que os candidatos cumpram com aquilo que se comprometem para com a categoria. Hoje, então, a candidata Simoni, ela irá responder às perguntas feitas aqui por mim, escolhidas pelos servidores de Osasco. Simoni, a primeira pergunta é o seguinte: na sua visão, Simoni, em relação à proposta de reforma administrativa feita pelo governo Bolsonaro, se aprovada, como pretende tratar e conduzir esse processo dentro da Prefeitura do município de Osasco? Bom, obrigada, Toninho, pela pergunta e também pelo convite. Eu agradeço demais ao Sintrasp e a todos os servidores e servidoras da cidade de Osasco que estão aqui nos ouvindo, as nossas propostas. Estamos à disposição para responder todas e todos. É importantíssimo a relação da Prefeitura, do gabinete com a categoria dos servidores e servidoras, com o sindicato, porque é através dessa forma que a gente vai negociar os direitos da categoria, né? Quanto à reforma administrativa, que aí está sendo pautada pelo governo Bolsonaro, que para nós, do PSOL, é extremamente prejudicial para os servidores e servidoras públicas. É importante ressaltar que a estabilidade do servidor e servidora pública é o que garante a autonomia do trabalhador e trabalhador frente à pressão dos políticos. Então, hoje a gente tem um grande problema na cidade de Osasco, que são os trabalhadores comissionados, que não têm autonomia de trabalho. Muitas vezes os trabalhadores comissionados são até bons trabalhadores, mas se eles de repente se mobilizam ou enfrentam a gestão, eles podem perder os seus empregos. Então, quando a gente vai para a Constituição, na questão da autonomia dos entes federativos, né, ou seja, os municípios, os estados e a federação, nós temos autonomia. Lá no título 3, capítulo 1, no artigo 18 da Constituição Federal, diz que o município tem autonomia para estabelecer as suas regras e diretrizes municipais quanto aos termos administrativos. Então, o PSOL ele acredita que a reforma administrativa, do modo como ela tem sido colocada, principalmente no quesito de tirar a estabilidade dos servidores, é um problema gravíssimo. Nós, do PSOL, com a autonomia que a própria Constituição dá à Prefeitura de Osasco e a todas as prefeituras do Brasil, nós pretendemos fazer as negociações referentes aos servidores com o Estatuto do Servidor. Não é à toa que nós chamamos os servidores de estatutários, porque eles são regidos por um estatuto que, na nossa gestão, vai ser negociada numa mesa permanente entre uma comissão de servidoras e servidores com representantes do governo, para de fato nós estabelecermos quais serão os melhores critérios administrativos no que toca à categoria e também quais serão os melhores critérios administrativos para gerir a cidade, né? Porque a autonomia que é dada na Constituição Federal, ela é justamente porque cada cidade tem a sua situação, a sua especificidade. Por exemplo, a reforma administrativa geral, ela pode, além dela ser extremamente prejudicial, ela não é específica. Porque tem municípios que são rurais, tem municípios que são urbanos, tem municípios que são de prestação de serviços como Osasco, tem municípios que são industriais. Então, cada realidade demanda medidas administrativas específicas. Então, nós do PSOL, nós vamos usar desse dispositivo da Constituição para garantir autonomia total em relação aos abusos e aos ataques do governo bolsonarista à categoria de servidores e a toda a cidade de Osasco. Tá certo, Simone. Essa reforma realmente ela é muito prejudicial, não só ao servidor público, mas todo o usuário do serviço público. Simone, vai aqui a segunda pergunta. A candidata pretende aderir qual proposta de regime previdenciária
para os servidores de Osasco? A aprovada pelo governo Bolsonaro ou a aprovada pelo governo Dória ou governo estadual? Obrigada pela pergunta, Toninho. Ambas são ruins. Eu sou servidora pública, eu trabalho na Universidade de São Paulo, meu companheiro também é servidor público, meu pai é servidor público, minha mãe é servidora pública, todos nós trabalhamos, minha mãe é professora pública, né, da rede municipal de Osasco. Eu tenho aí esse orgulho de acompanhar há 20 anos a educação na cidade de Osasco, desde quando eu sou muito pequena. As minhas irmãs estudaram na rede, meus filhos estudaram na rede. Então, eu acredito que as duas são prejudiciais. Por quê? A do Bolsonaro desorganiza a categoria, tirando a autonomia de organização e de pressão da categoria em relação aos seus patrões, em relação também, no caso dos servidores públicos, em relação aos gestores públicos. E a do Dória privatiza. Então, ou seja, as duas são ruins. Só que a gente tem que ver também que o mesmo dispositivo para a reforma administrativa serve também para as decisões quanto ao regime previdenciário das servidoras e servidores. Então, a autonomia da prefeitura garante que a gente estabeleça o nosso regime previdenciário. Então, ou seja, a própria prefeitura pode, junto aos servidores, criar esse regime que seja possível de cumprir com a prefeitura e suas questões orçamentárias. Só que a gente está numa cidade que é a 6ª cidade mais rica do Brasil, a 2ª cidade mais rica do estado. Né? É um absurdo, eu sei que mais pra frente a gente vai falar isso, a gente tem servidor que ganha abaixo do piso nacional. Por quê? Porque a gente é uma cidade rica. Só que a desvalorização do servidor em detrimento da terceirização desenfreada faz com que pareça que os direitos dos trabalhadores são privilégios, e não são. Direito dos trabalhadores não são favores. E nós do PSOL, como um partido socialista, como um partido de esquerda e um partido feito por trabalhadoras e trabalhadores, nós não concordamos com nenhum tipo de ataque às categorias. Então nós vamos usar do dispositivo legal da Constituição Federal, da autonomia, para estabelecer, junto com o Sintrasp, que representa a categoria, e também as outras entidades que representam as categorias, os professores, qual seria o melhor regime previdenciário aí, tanto para os servidores como de acordo com a lei de diretrizes orçamentárias da cidade. Tá certo, Simone. Como os ataques aos servidores não param por aí, Simone, como a candidata pretende tratar a questão sobre o aumento da alíquota da contribuição previdenciária, que aqui nós temos o Instituto de Previdência, o IPMO, que ela passa de 11% para 14%. O que você pensa fazer no seu governo, tendo em vista que o servidor ele é prejudicado, levando em consideração o congelamento de salários imposta pelo governo Bolsonaro através da Lei 173? Então, essa é uma questão muito importante que afeta aí não só a categoria municipal de Osasco, como também todas as outras categorias estaduais e os servidores federais também. Nós acreditamos que não dá para aumentar a alíquota de contribuição previdenciária se não há valorização dos salários. Ou seja, a justificativa para aumentar a alíquota é justamente essa, de que os serviços todos estão mais caros. Mas, assim como está mais caro para o Instituto de Previdência bancar as aposentadorias, também está mais caro para o trabalhador comprar arroz, comprar feijão, comprar carne. Hoje a gente tem uma política de alimento, Toninho, que prefere vender arroz para a China e a R$40 dentro do Brasil do que baratear e subsidiar o alimento para o brasileiro. Então, assim, antes a gente reajustar qualquer alíquota, a gente tem que falar de valorização salarial para servidor e para o servidor de Osasco. Essa, inclusive, é uma exigência dos nossos militantes do PSOL, que são da categoria de trabalhadores municipais. Nós temos aí a honra, né, de contar com trabalhadores tanto da esfera administrativa, como trabalhadores da educação, professoras e professores que nos ajudaram a construir nosso programa, e também principalmente os técnicos de saúde também que contribuíram muito com o nosso programa. Eles falam a carreira, a falta de valorização salarial é um dos grandes motivos da rotatividade do servidor e da servidora na cidade. E a rotatividade é um problema.
é um problema enorme, né? Tanto para o servidor, porque ele não se sente seguro no seu local de trabalho, quanto para a população. Então a gente acredita que a primeira conversa que tem que ter com os trabalhadores e trabalhadoras da cidade de Osasco é justamente a valorização salarial da categoria. Para depois, se necessário for, porque aqui eu não posso dizer que nunca vai aumentar a alíquota do recolhimento previdenciário, né? Até porque eu vou ficar 4 anos na gestão, né? E a próxima gestão do pessoal que ficar, né? A gente vai conversando. Mas no primeiro momento, assim, não dá, tanto no que serve a alíquota previdenciária, também tanto que serve as tributações IPTU da cidade como um todo, não dá para a gente aumentar essas arrecadações sem antes fazer um balanço sério do orçamento da cidade. Não tem transparência. Então, qual que é a justificativa para aumentar a alíquota para 14% se não tem transparência? Você vai no portal de transparência da prefeitura, você não tem os dados. Então, a justificativa é, precisamos de mais dinheiro, mas por quê? Então, o PSOL acredita que tem que fazer um balanço sério. E, assim, a gente tem como proposta, Toninho, e isso vai ser muito positivo para os trabalhadores e trabalhadoras da cidade de Osasco, que é um observatório independente dos gastos da prefeitura. Esse observatório independente, ele vai ter representantes da sociedade civil e dos trabalhadores, para que possam acompanhar semanalmente os gastos da prefeitura e questionar por que que tem que aumentar o imposto, mas não aumenta o salário da categoria. Então, ou seja, isso precisa ser esclarecido. Inclusive, eu questiono a atual gestão no prefeito Rogério Lins, né, que também concorre comigo à eleição, mas agora eu falo enquanto prefeito, não enquanto candidato. Por que a transparência dos gastos da cidade não ocorre de acordo com a Lei de Acesso à Informação? O trabalhador e a trabalhadora, o servidor e a servidora pública da cidade de Osasco precisa ter acesso aos gastos da cidade. Porque além de trabalhadores da cidade, eles são cidadãos, eles moram na cidade, eles têm que ter acesso aos gastos, eles só são cobrados, eles só são taxados, eles só são, atacados, mas também não tem esclarecimento do porquê das atitudes. Então, esse é um compromisso do PSOL, claro, que é transparência no modo como vai lidar com o orçamento da cidade, com a valorização da categoria e, inclusive, com a tributação. Tá certo, Simone. Nós vamos para a 4ª pergunta. Simone, como pretende você lidar com a situação das terceirizações que hoje está posta no país inteiro e hoje domina aí, o município de Osasco? A terceirização aqui, através de organização social, ela está ocupando muito espaço, principalmente aí na área da saúde. Os servidores gostariam de saber como lidar com essa situação no seu governo. Acabar. A terceirização ela é um problema enorme no serviço público. Primeiro eu vou falar enquanto os cidadãos que usam o serviço, para depois falar da categoria. Por quê? A terceirização ela aumenta a distância entre a pessoa que usa o serviço de saúde, de educação ou o serviço administrativo da cidade e a prefeitura. Vamos, por exemplo, você está indo numa UBS, que agora a maioria são gerenciadas por OS, e você tem uma reclamação. Essa reclamação ela não vai diretamente para a prefeitura, a não ser que você vá para a ouvidoria da prefeitura. Mas se você fizer a reclamação no posto, vai para o superior do atendente, porque o atendente não tem culpa, ele vai para o superior e o superior vai passar para a OS. Será que a OS vai encaminhar para a prefeitura? Será que a OS vai encaminhar a reclamação? Não, porque ela vai estar jogando contra ela mesma. Se ela reclama do serviço dela para a prefeitura, ela está desvalorizando o serviço dela. Por outro lado, há uma ausência de fiscalização por parte da gestão dos serviços terceirizados. Então, muitas empresas terceirizadas hoje, IOS, que prestam serviço à cidade de Osasco, a gente sabe, mas isso não está claro no portal de transparência, mas a gente sabe que são pagas com relatórios que elas mesmas produzem. Ou seja, não há uma auditoria nos relatórios da prestação de serviço. Então, imagina, eu estou trabalhando para você, Toninho, e aí eu atendi 10 pessoas, mas no meu relatório eu falo que eu atendi 20 e você me paga por 20, porque você não audita o meu trabalho. Então, esse é um grande problema, então, primeiro, para quem usa o serviço, porque a servidora e o servidor também usam o serviço, da cidade.
Agora, enquanto a categoria, o problema da terceirização é a desvalorização do servidor público, né? Porque o servidor público não está nas chefias, os servidores de carreira não estão nas chefias, não estão na gestão, o que é um problema enorme, porque para nós, a coordenação hoje de UBSs, né? Eu estou dando um exemplo da UBS, porque é um exemplo muito claro de terceirização. Escola, tal, também tem terceirização, mas são menos claros, né? Mas a UBS, a coordenação das UBSs hoje não é feita por servidores públicos. A coordenação das UBSs é feita por indicação política. Isso é um problema, por mais que o coordenador, e aqui eu já deixo bem evidente que o pessoal não tem nada contra os trabalhadores terceirizados, porque são trabalhadores também e trabalham em péssimas condições de trabalho e trabalham também com ameaça, porque se eles desagradarem o vereador ou o político que indicou eles para estarem ali, eles podem perder seus trabalhos, e são pessoas que também têm que pagar suas contas, têm filhos para sustentar. Mas se aquele coordenador, ele começa a questionar demais a prefeitura, tá faltando insumo, por exemplo, tem o postinho ali do Olaria do Nino, ele estava com 70 lâmpadas queimadas, aí eu soube que eu conheço umas moradores de lá, os moradores fizeram uma espécie de mutirão e acho que 2 ou 3 eletricistas do bairro foram consertar as lâmpadas queimadas da UBS, né? Mas imagina, se esse coordenador começa a reclamar demais com o vereador que indicou ele, não tem lâmpada, o que o vereador vai fazer? Substitui. Então, a terceirização é um problema enorme. Primeiro, porque facilita a indicação política para cargos de gestores. É um ralo de dinheiro público, porque aqui em Osasco o portal de transparência é terrível, não tem transparência. A gente não sabe ao certo quanto que é investido em terceirização. E o serviço, além de piorar para o usuário, trabalha muito para servidor e servidor. Porque ele fica ali, ele trabalha, ele é um servidor, ou seja, ele deve responder à gestão, a outro servidor, mas ele está ali sob a coordenação de um trabalhador que não é da prefeitura. Então, as condições de trabalho ficam ruins, as condições de relacionamento ficam ruins, as diferenças salariais, porque a gente sabe que hoje os comissionados ganham muito mais do que os servidores públicos, né? Então, a gente acredita que a terceirização ela é um grande problema. E, por fim, o pior problema da terceirização, as empresas lucram com os serviços públicos. Serviço público não é para gerar lucro, serviço público é para gerar bem-estar social. E o exemplo terrível que nós tivemos durante a pandemia foi o Instituto Esperança e Vida, que era um instituto responsável pelas UBSs, que foi contratado pela bagatela de 28 milhões e teve o contrato rompido durante a pandemia. Então, ou seja, precariza o serviço público e a gente é contra. Nós vamos para a 5ª pergunta. Simone, todos nós sabemos que a Prefeitura de Osasco tem uma grande massa de servidores que tem uma faixa salarial muito baixa, muitos até menos que o salário mínimo, e isso tem um complemento salarial para que ele não retire menos que o salário mínimo. Ou seja, nós temos muitos servidores ganhando pouco e poucos servidores ganhando, eu não diria muito, mas ganhando aquilo que vale o seu trabalho. Como é que você pretende tratar essa disparidade tão grande no serviço público de Osasco? Obrigada pela pergunta, Toninho. Acho que, em primeiro lugar, a gente tem que garantir um piso real de salário, porque abono não é salário. Inclusive, para fins previdenciários, o abono ele não é contabilizado como salário, né? Então, primeiro, a gente tem que incorporar o abono como piso. Então, essa é a primeira grande mudança que tem que ter no regime salarial da cidade de Osasco, é garantir o piso, né, federal, né, porque assim, o abono existe para quem ganha menos que o salário mínimo. Isso é um absurdo. Hoje você tem um servidor e uma servidora pública que em folha ganha menos que o salário mínimo, precisa de um abono para poder completar o valor de um salário mínimo. Então a gente tem que garantir que o abono se transforme em piso. Então o piso tem que ser o salário mínimo, o do estado, que acho que é 1.153, né? Mas até superior ao do estado, porque Osasco tem dinheiro, tem condições de fazer isso, né? É a primeira grande questão. A segunda grande questão é, de fato, valorizar salarialmente a categoria. A gente acredita, Toninho,
que os servidores eles são muito prejudicados justamente por conta dos contratos que existe de prestação de serviço. Então, um exemplo, concessão de ônibus. Hoje a gente sabe que é gasto muito dinheiro com a concessão de ônibus e o serviço prestado é ruim. Tributação. Hoje, isso parece não ter a ver com o servidor, mas tem tudo a ver. Hoje os bancos em Osasco eles pagam 2% de ISS, que são os que mais lucram. E o pequeno comerciante, o médio comerciante paga até 5% de ISS. Sabe o que significa isso na prática? Que Osasco ele produz 77 bilhões de reais por ano, 3 bilhões, porque segundo a lei orçamentária do ano passado, 2,9 bilhões era a estimativa para 2020, ficam na prefeitura, 74 bilhões ficam com as empresas ricas. Se a gente inverte a tributação, ou seja, se a gente, e não é assim, não é, vai abusar, vai espantar as empresas de Osasco, não. Se a gente olhar para o redor da cidade de Osasco, Osasco é a que menos taxa banco, é a que menos taxa grandes empresas. São Paulo é 5% para banco, Carapicuíba, Itapevi, Jandira é 5% para banco e Osasco é 2% para banco. A gente não está nem falando aqui em fazer uma taxação ostensiva dos bancos, uma perseguição às empresas. A gente está falando de cobrar o que é justo, o que outros municípios já cobram, né? Se a gente começa de fato a aplicar um imposto, inverter a cobrança dos impostos, aliviando o IPTU, aliviando o ISS de pequenos e médios comerciantes, trabalhador da cultura, e de fato aplicando uma taxa de imposto sobre serviço justa, porque hoje a taxa de imposto sobre serviços para grandes empresas não é justa, ela na verdade está muito abaixo do que seria justo, e a gente vai ter orçamento, acabando com a terceirização, acabando com esses contratos escusos de terceirização que são corrompidos no meio e a gente não sabe nem o motivo porque os contratos foram rompidos, a gente vai ter caixa para valorizar o servidor e a servidora e aí negociar, porque aqui eu não posso impor, eu vou fazer isso, não, a gente tem que negociar, é para isso que existe sindicato, é para isso que existe campanha salarial e eu sou uma sindicalista também, né, eu sou do Sindicato dos Trabalhadores da USP, eu sei bem como que funciona essa demanda e a categoria ela sempre exige coisas justas, eu nunca vi uma categoria que exigiu numa campanha salarial coisas que não, privilégios, sempre são exigências justas e também faz parte da valorização salarial concurso público. Porque se eu não faço concurso, se eu sempre terceirizo, fica muito mais fácil para eu desvalorizar a categoria. Porque a categoria vai ficando cada vez mais isolada. Então a gente vai fazer concurso público com remuneração justa, de acordo com o que se paga para as profissões que estão sendo contratadas via serviço público, valorizar a categoria, ter uma mesa permanente de negociação entre servidoras e servidores e as plenárias com o gabinete da prefeita, né? Porque a gente acha extremamente importante a gente ouvir, porque o servidor ele não é só trabalhador, ele é trabalhador e morador da cidade. Ele também usa o serviço público. Então a gente vai estar aberto para valorização, contratação de servidores concursados e também para conversar com o sindicato, com os sindicatos da categoria. Ok, Simone, nós vamos para a sexta pergunta, que na verdade ela constitui em duas perguntas. Qual a sua visão em relação à profissionalização de gestores? Sim. Não que nós temos nada contra os gestores que hoje temos na cidade, temos muitos bons gestores que é por indicação política, tá certo? Mas também nós temos muitos problemas com gestores que são verdadeiros assediadores, que cometem muitas perseguições contra os servidores. Então, em primeiro lugar, a gente tem uma proposta no nosso plano de governo que é o treinamento e atualização constante dos servidores e das servidoras da cidade de Osasco. Por quê? Por exemplo, a gente tem que ter uma guarda civil, um atendente administrativo, um profissional da saúde, um profissional da educação, que seja treinado para atender bem a população, para atender mulheres em situação de risco, crianças em situação de risco, população vulnerabilizada. Então a gente tem uma série de propostas para aperfeiçoar esse trabalhador, porque muitas vezes o que acontece? Cobra-se do trabalhador da rede pública que ele acolha, mas ele não é treinado para acolher. Então, ou seja, a gente quer ensinar
a lei anti-homofóbica para os trabalhadores, eles precisam conhecer a lei, eles precisam conhecer a Lei Maria da Penha, eles precisam conhecer o capítulo 5 da Constituição, que fala dos direitos do cidadão e da cidadã, não só para prestar um bom serviço, como também para eles serem esclarecidos a respeito dos direitos que eles têm. Esse é um primeiro passo. Então, a gente garantir uma escola para todo e toda servidor, viu? É importante que todo e todo servidor, ou quando é contratado, ou num período de atualização, que ele passe por um treinamento. Não dá para colocar o servidor, e eu falei como servidora também, não dá para colocar o servidor num balcão de atendimento se ele sequer passou por um treinamento, não conheceu as leis da cidade, né? A gente precisa formar. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, que fala da questão da assédio moral, e aí também um pouco da profissionalização dos gestores, a gente acredita que o gestor ele tem que ser um funcionário de carreira. Porque o que acontece? E aí eu falo também como candidata a prefeita, eu tenho um conhecimento de administração pública bastante grande, como eu trabalhei na Universidade de São Paulo, na reitoria de São Paulo, eu passei por uma especialização enquanto trabalhadora de administração pública, direito público, né? Então eu conheço da Constituição, conheço da Lei 8666 de licitação, tudo. Mas tem uma questão que quem faz a máquina rodar é o trabalhador. A primeira coisa, enquanto gestora, que eu vou ter que fazer no 2 de janeiro ao sentar no gabinete, é chamar os trabalhadores e falar, e aí, como que funciona? E aí, como que vocês fazem? Quais são suas sugestões para melhorar? O que vocês acham que não funciona? Porque quem está ali na ponta são eles, né? E o problema da indicação política é que, primeiro, aquele gestor vai ficar só 4 anos. E você sabe, eu não sei quantos anos você trabalha na Prefeitura de Osasco, a minha mãe trabalha há 20 anos. Uma pessoa que trabalha há 20 anos na prefeitura, ela sabe como as coisas funcionam, sabe onde está o problema. E outra, tem uma responsabilidade com aquilo, porque faz parte da vida dela, né? Pintou-se hoje uma caracterização da servidora do servidor público como folgado, como marajá. Não, o servidor e a servidora pública é aquele que te atende no postinho, é a professora do seu filho, é a psicóloga do postinho, é a atendente de enfermagem que te atendeu na UBS, eles são os servidores e servidoras públicas. O meu filho uma vez, Toninho, ele teve uma convulsão e ele foi extremamente bem atendido no pronto-socorro do Santo Antônio. Mas o que falta não é um profissional dedicado, é a estrutura, né? Então, eu e o PSOL, né, porque aqui eu estou representando uma decisão coletiva, a gente acha que o servidor de carreira tem que ocupar cargo de gestão. Uma coisa é a equipe do prefeito, né? O secretário de educação, que a gente também acredita que devam ser servidores de carreira, que conhecem como que funcionam as coisas, mas por exemplo, a gente é totalmente contra a indicação de diretora. A diretora tem que ser uma profissional de carreira. Por quê? Porque o profissional de carreira ele tem autonomia, ele tem um estatuto que dá segurança para ele, para poder reivindicar melhorias para o local de trabalho dele. O comissionado não tem. E aí, o pior de tudo é quando o comissionado acaba virando um capataz do vereador, um capataz do prefeito, para ficar ali de marcação e perseguição com os funcionários, né? Inclusive eu quero parabenizar a categoria pela greve que foi feita no início do ano passado, né? Porque é necessário mesmo. E aí, o que acontece? A categoria para negociar campanha salarial e direitos, e os comissionados continuam trabalhando. E pior, quando a categoria retorna ao trabalho, os comissionados estão ali para perseguir. Porque eles são terríveis? Não, porque é o papel deles, eles foram indicados para isso, né? Então a gente é totalmente contra, a gente acredita que o funcionário de carreira, o servidor e servidora pública concursado é que deve estar nos cargos de gestão das unidades escolares, das unidades de saúde e dos serviços em geral. Tá certo, Simone. Nós vamos então, Simone, para a 7ª pergunta. Que política de recursos humanos ou ações pretende adotar o seu governo naquilo que dizem respeito aos planos de carreira de toda a categoria, que é um pleito de todos, e como pretende tratar aqueles planos de carreira já existentes hoje na categoria? Muito obrigada, Toninho. Em primeiro lugar, eu quero aí cobrar o Rogério Lins, porque a tabela 7 deveria ser extinta em agosto, né, do ano passado, e não foi extinta.
Então, assim, eu li o material do Sintrasp falando que o atual prefeito debochou da categoria, que o atual prefeito não esteve aí aberto para as reivindicações da categoria, e eu quero aqui deixar registrado o meu repúdio a essa postura enquanto gestor público, e também aí a nossa solidariedade do PSOL e o nosso apoio do PSOL à categoria, porque nós somos também um partido feito de trabalhadoras e trabalhadores. Então, primeiro, a tabela 7 tem que ser extinta. É um absurdo. É um absurdo em tantos graus você ter um trabalhador e uma trabalhadora na cidade de Osasco que ganha menos que o piso salarial, menos que o salário mínimo. Isso é terrível. Então, isso é um compromisso do PSOL, que é não ter nenhuma trabalhadora e trabalhador que tenha que ter abono salarial para complementar a renda. Abono não é salário, nós trabalhamos por salário, porque abono, inclusive, uma canetada do prefeito pode retirar o abono. Né? A gente sabe que o Lapas deu o abono justamente para não incorrer criminalmente de pagar menos que o salário mínimo para os trabalhadores. Mas o que acontece? Quando você negocia a valorização salarial, o abono não vai junto. Então eu posso aumentar 2% o piso e o abono continuar o mesmo. Né? Entende como que aí a valorização salarial fica dificultada? Então isso é um compromisso claro do PSOL. No primeiro momento do governo, nos primeiros 6 meses, sentar com a categoria, transformar o abono em piso, né, e de fato valorizar o servidor como ele deve ser valorizado. Mas também em questão da reposição das perdas salariais, eu acredito que isso a gente tem que conversar com a categoria tem que trazer um histórico aí das reivindicações para a gente chegar aí numa conclusão que seja satisfatória para a categoria e que seja possível com o orçamento deixado da atual gestão para a nossa gestão, né? Mas a gente acredita que é possível sim fazer a valorização e recuperar as perdas salariais, pelo menos da gestão do Lins. Pelo menos nos últimos 4 anos, com o orçamento que a cidade tem, mas a gente sabe que a desvalorização não vem só da gestão do Lins, vem da gestão do Lapas, da gestão do Emídio, né? Inclusive, né, eu sei que você colocou aqui, essa criação de PDI, PEB, é obra do Emídio, né? O Emídio fala que fez um monte de coisa, mas ele não fala que ele fez professora de creche, que tem ensino superior, ganhar menos que professor especialista do 1º ao 5º ano. Isso é um absurdo. Né? Essa diferenciação em PDI e PEB também foi o Emídio que fez. Eu sei, eu estou fazendo uma brincadeira aqui com o Emídio, mas é verdade. Eu sei que ele vai estar aqui para responder também. Eu quero muito ouvi-lo. Por que ele fez essa diferenciação? Funcionário com a mesma formação e com o mesmo trabalho tem que ganhar o mesmo salário. Então, ou seja, não dá para falar que a professora de creche tem menos valor que a professora de 1º a 5º ano, porque não tem. Eu tenho uma filha de 4 anos e eu sei o quanto, além de eu ser mestre em educação e estudar educação, tem o meu companheiro Rodrigo que está nos assistindo aqui, que também é professora, minha mãe que é professora de EMEI, né? Não é menos importante. Por que a gente desvaloriza o salário das professoras de creche e professores de creche? Primeiro, porque é uma função totalmente feminina. Então não dá para falar que isso não tem a ver com uma divisão do trabalho entre homens e mulheres. Porque os especialistas que ganham mais, os PEB2, são os professores de educação física, são os professores de inglês, são os professores de artes, que na maioria são homens. Então, ou seja, aí eu falo com a categoria feminina. A gente tem que valorizar as professoras de creche primeiro, porque uma professora de creche vai determinar como vai ser a vida daquela criança na escola. Gente, o meu filho era tão bem tratado, ele estudou na creche Alha, ali no Veloso. A professora dele era uma professora tão boa, e todas as professoras que ele teve na rede são professoras tão boas, quanto os professores que ele tem agora do 1º ao 5º ano. Então isso é uma coisa que a gente tem que acabar. Isonomia salarial, primeiro, é lei, né? É lei, está na Constituição Federal. E segundo, é a gente dignificar e a gente reconhecer o trabalho das professoras crecheiras. Então, a gente não vai ter mais PDI 1, PDI 2, PEB 1, PEB 2. Vai ser assim. Exerce a mesma função? Tem a mesma formação? Porque antigamente contratava-se professoras com magistério e professoras com pedagogia. Hoje não existe mais isso. Hoje, praticamente 100% da rede de educação tem pedagogia. Então, se tem pedagogia, tem que ter um salário de PEB 2. Então, a gente vai nivelar pelo nível PEB 2. Não vai ter PDI 1, não vai ter PDI 2 e nem PEB. Vai ter isonomia. Simone, nessa mesma pergunta, tem aqui a última pergunta aqui do 7.
Esse pleito é um pleito de um grupo de professores. Aí a vice-presidente do Sintras, que é a professora Marta Barreto, ela sabe, esse é um pleito que todas as vezes que nós temos reunião com o governo, ela faz questão de cobrar essa reivindicação, que é o concurso público para gestores da educação, o trio gestor da educação. Não, esse é um compromisso do PSOL na nossa proposta de governo, até porque o nosso GT de Educação, ele tem professoras e professores do município e não só, professoras e professores também do Estado, né? Que não está na competência da prefeitura, mas esses professores recebem as crianças que vêm do município. Então é muito interessante a gente ter tanto professores do Estado quanto professores do município construindo um programa, porque eles vão receber essas crianças com suas defasagens e com os problemas da categoria, né? Então a gente acredita que, primeiro, o gestor, né, claramente falando, o gestor é aquele que briga pela unidade escolar. Por exemplo, nos últimos 4 anos não teve repasse do governo Lins para aquele dinheiro destinado da prefeitura para as unidades escolares. Só teve repasse do governo federal para as unidades escolares, mas o repasse da prefeitura não teve. Por que isso é importante? Porque cada unidade tem a sua especificidade. Por exemplo, o projeto político-pedagógico daquela unidade escolar, né? Se ele falar, a gente vai trabalhar com música, o outro falar, a gente vai trabalhar com computação, a gente vai trabalhar com animais. Aí o prefeito vai lá e compra computador e manda para todo mundo. Aí a diretora vai falar, não, a gente aqui, a gente quer computador também, mas esse ano a gente quer valorizar a produção teatral. A gente precisa disso, precisa daquilo para produção teatral. E ela não tem essa autonomia financeira. Só que se ela, sendo comissionada, ela vai cobrar, o que vai acontecer com ela? Demitida. Então, ou seja, tem a questão do privilégio do comissionado, né, porque ele entra lá sem ser concursado, por indicação política, com cargo de gestão, mas também tem o prejuízo para o serviço público, porque o gestor, a coordenadora, o trio gestor da escola é quem vai brigar pela escola. E se eles não são concursados, não têm autonomia, não têm estabilidade, como que eles vão defender a unidade escolar? Então, esse é um compromisso do PSOL, concurso público para o trio gestor, porque não dá para depois também a gente dar férias para todo mundo no último ano do governo para segurar a bandeira na rua e fazer campanha. Porque o que tem de diretora de férias agora, segurando bandeira na rua, e isso é um absurdo, uma falta de respeito com essas diretoras, uma falta de respeito com as unidades escolares. Então a gente garante que vai ter concurso, e isso já está no nosso... Isso foi uma das primeiras reivindicações da categoria quando a gente construiu o nosso programa de governo. Esse é um pleito que está sempre sendo cobrado e a direção do Sintras sempre cobra. E é super legítimo, né? É super legítimo. Agora nós vamos para a oitava e última pergunta, Simone. Esse pleito é um pleito antigo dessa entidade. Tá? E aqui, pergunto a você, como é possível, e eu sei que isso é possível fazer, que falta vontade política de fazer, para inserir na lei orçamentária anual o repasse inflacionário no mínimo para a categoria do município de Osasco. Nós sabemos que nem sempre executam aquilo que que consta na LOA. Então aqui fica esse pleito a todos os candidatos e sempre essa entidade cobraram os prefeitos que seja inserido aqui a garantia do repasse inflacionário na lei orçamentária. Então, isso é imprescindível. Por isso que também é importante. Eu estou aqui enquanto candidata a prefeita, representando meu partido, mas nós temos uma chapa de vereadores e vereadoras muito boa. Uma chapa de vereadores e vereadoras que tem professoras, que tem trabalhadores, né? Por isso que é importante também a categoria analisar bem para quais vereadores e vereadoras eles vão dedicar, pesquisem, né? Pesquisem os vereadores e vereadoras, porque a LOA, ela é votada pela Câmara, mas sim, o prefeito e a prefeita, outro dia o doutor Lindoso que me explicar como funcionava a Câmara, e aí eu falei para ele, eu sei como funciona, fiz ciências sociais, né? E isso que eu tô falando, o quê? Porque o prefeito e a prefeita também pode pautar.
também pode colocar projetos, pode colocar exigências e assim, o gabinete da prefeita Simoni, o governo Simoni já está comprometido em incorporar não só a valorização salarial das funcionárias e funcionários, servidoras e servidores da prefeitura, como também garantir reserva de dinheiro para treinamento, uma escola de formação do servidor e da servidora pública que de fato dê condições para os trabalhadores trabalharem. Né? Porque a pior coisa que tem é um munícipe chegar num serviço, perguntar uma coisa para o trabalhador e o trabalhador não sabe. E ela fala, não, mas eu vi no site da prefeitura, mas não foi comunicado. Isso é uma falta de respeito com o trabalhador e com a trabalhadora. Né? O dever de comunicar as mudanças, os serviços, os projetos que acontecem na prefeitura é da prefeitura para com os trabalhadores, com os gestores e com as unidades de serviço público. Então, ou seja, valorização inflacionária, reserva na LOA de financiamento de uma escola, de atualização e formação para os gestores e para os funcionários, e também reserva na LOA para concurso público de reposição. Entende? Isso é extremamente importante. Inclusive, Osasco responde um termo de ajuste de conduta, porque no governo Lapas chegou ao ponto de ter mais contratados do que servidores públicos. E aí, né, a justiça falou, não, peraí, vocês precisam abrir concurso. Tanto é que no primeiro momento do governo Rogério Lins, a justiça obrigou ele a abrir concurso. Não foi porque ele quis. Ele foi obrigado pela justiça a abrir. Né? E esse termo de ajuste de conduta é um absurdo. Porque isso não tem que ser cobrado da justiça, tem que ser o comum de um gestor público comprometido. Garantir reserva para concurso público de reposição. Né, de reposição. Então, se a prefeitura percebe que uma categoria está defasada, que o número alto de pessoas se aposentou, que o número alto de pessoas saiu, ou que a demanda do serviço aumentou, é necessário concurso público. O concurso público ele tem que ser uma prática de serviço de recursos humanos da prefeitura, né, para garantir que não haja sobrecarga dos trabalhadores, para garantir que a população seja bem servida nos serviços públicos, porque o comissionamento, a terceirização, eles eles proporcionam uma rotatividade tão grande de servidores e servidoras que hoje o servidor público tem um colega de trabalho, amanhã ele não vai ter. Porque as condições de trabalho são tão diferentes que o terceirizado vai pedir demissão, vai para outro lugar, a rotatividade é muito grande. Então, o nosso compromisso, Toninho, inclusive de pautar, do momento em que a Câmara lá no final do ano for votar a LOA, é pautar também o concurso público, garantir um efetivo de funcionários para que não haja sobrecarga de trabalho. Porque o que existe hoje, com um número pequeniníssimo de funcionários e servidores públicos que tem nos serviços públicos, é uma sobrecarga muito grande. E funcionário com sobrecarga não atende bem a população. Então, funcionário sobrecarregado, primeiro, ele está em péssimas condições de trabalho, ele pode adoecer por doenças do trabalho, ele pode adoecer psicologicamente ou fisicamente com doenças, né, vindas da questão do exercício do trabalho, e também a população acaba não sendo bem atendida. Entende? Gente, o trabalhador é trabalhador, o servidor é servidora pública, é gente. Os filhos ficam doentes, ele fica doente, ele tem morte na família. Então, outro dia eu cheguei numa UBS, Toninho, e aqui eu já vou encerrando, que eu falo muito, né? Vocês vão me dando um toque aí. Eu cheguei numa UBS e a farmácia estava fechada. E um usuário com razão falou, olha, eu estou vindo do pronto-socorro, preciso do antibiótico e está fechada a farmácia. O que acontece? A menina da farmácia estava doente. Só que ela trabalhava sozinha. E aí a farmácia ficou fechada. Olha só. A servidora que estava na recepção teve que ouvir todo aquele desabafo do munícipe, que não está errado, né? Que não está errado o desabafo do munícipe, mas o que acontece? Deveria ter pelo menos mais uma pessoa na farmácia para que ela pudesse faltar no dia que ela estivesse doente. Então esse é o compromisso do PSOL com a categoria e nós estamos à disposição nas nossas redes sociais, sigam nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter, para responder demais dúvidas que não foram respondidas agora. Obrigada, viu? Eu conversei aqui com a Simoni, candidata a prefeita do município de Osasco, que respondeu às perguntas aqui feitas pelo Sintrasp. Essas perguntas foram escolhidas por um grupo de servidores. Eu quero também entregar para a Simoni uma pauta de reivindicação da categoria, Simoni. Essa pauta ela
está sendo entregue a todos os candidatos, tá certo? Você vai receber protocolando para mim, tá bom? Claro. Na pessoa do Toninho, eu agradeço toda a categoria dos trabalhadores e trabalhadoras da cidade de Osasco. Eu sou uma pessoa que frequenta o serviço público e tenho ótimas experiências no serviço público com as trabalhadoras e os trabalhadores. Todos os problemas estruturais que nós temos na cidade é por falta de investimento, né, no serviço público. Eu quero agradecer a categoria também, porque se hoje nós temos acesso aos direitos sociais garantidos no artigo 5º da Constituição, é porque há trabalhadores e trabalhadoras ali proporcionando que a gente acesse os direitos. Então, agradeço pelo serviço prestado à cidade de Osasco, também pela oportunidade de estar aqui falando do nosso programa. E por fim, eu quero dizer que o PSOL, ele é um partido construído por trabalhadoras e trabalhadores. Nós somos uma campanha militante, uma campanha de voluntários e voluntárias. Nós temos aí pessoas que não só moram na cidade, como vivem a cidade, como trabalham na cidade, à disposição de melhorar a cidade para todos. Ser uma cidade boa para trabalhar, ser uma cidade boa para se viver, ser uma cidade popular e governada para a maioria. Então eu estou assim muito feliz de estar aqui, estou muito feliz de ter sido convidada pela categoria e dizer que também nós estamos à disposição do Sintrasp para as lutas que virão. O PSOL está na cidade, o PSOL está em defesa dos trabalhadores e trabalhadoras e nós apoiamos a categoria nas suas exigências, não só como candidata aqui que recebeu esse documento, mas também como militante da causa do trabalhador e da trabalhadora. Muito obrigada.